Oi, pessoal, bom dia! Boa tarde, boa noite, não sei que horário que você vai assistir esse vídeo, mas eu queria compartilhar com vocês um livro que eu comecei a ler essa semana, que tá fazendo total diferença na minha vida. E eu me senti de certa forma, estou me sentindo de certa forma irresponsável se eu não compartilhar com você. E eu quero te convidar a ler comigo esse livro. Talvez a gente não vai conseguir ler o livro todo, mas eu vou compartilhar alguns capítulos com vocês, porque são capítulos curtinhos, às vezes é uma página, duas, e é um conteúdo muito pontual, principalmente para a mulherada, falando sobre o valor da mulher, como que você se vê, como que você tem cuidado da sua saúde emocional, do seu coração. Você vai entender no decorrer dos vídeos que eu vou postar aqui. O título do livro é Melhor do que Comprar Sapatos. Minha câmera aqui vai estar espelhado, mas você entendeu, né? O título do livro Melhor do que Comprar Sapatos. E é isso, gente. Sem muita produção, vão ser vídeos simples, vídeos bem objetivos, não vou ficar me apegando a editar e fazer um super vídeo para você. Tô aqui mesmo com a cara lavada e gravado o tempo que eu posso, porque às vezes a gente acaba adiando decisões importantes na nossa vida. A gente espera uma super produção, espera tá com... Ai, vou arrumar meu cabelo, vou arrumar minha maquiagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e na verdade não precisa de muita coisa. Porque o que importa é o conteúdo que a gente vai ler aqui. E eu espero de todo o coração que, da mesma forma que está sendo muito edificante para minha vida, seja edificante para você também. Vamos lá? Para não ficar tão longo esse vídeo. Uma linda mulher. Ela cuida muito bem de si mesma. Sua bela maquiagem está sempre combinando com o seu tom de pele. Suas roupas mostram a sua elegância e o seu andar é discreto e a sua fala refinada. Enfim, ela é uma linda mulher. Por fora, mas só Deus sabe o que há em sua alma. Ela é uma linda mulher por fora, mas só Deus sabe o que há em sua alma. Olha só que legal. O que ela mais deseja é ter alguém com quem possa conversar e assim expressar os seus sentimentos. Mas como expressar os sofrimentos da alma? Como explicar sentimentos que têm acompanhado há tanto tempo e que para muitos parecem não fazer o menor sentido? É difícil entender como uma mulher pode ter aparentemente tudo e não conseguir obter sucesso nas áreas da vida em que mais necessita se sentir completa. Infelizmente, essa é a dura realidade de muitas mulheres bonitas hoje em dia. A mulherada bonita, e que dificuldade, né, gente? Só fazendo um trocadilho aqui, mas hoje é interessante ela citar isso. Quando, na verdade, vou pegar um comentário aqui, quando, na verdade, um dos maiores, eu acho que toda mulher tem essa dificuldade em se ver como uma bela mulher. Ao invés da gente se ver com a nossa beleza, cada mulher tem a sua beleza em particular, não, a gente sempre está se vendo com olhos de crítica. Olha que legal. Voltando aqui pro texto. Infelizmente, essa é uma dura realidade de muitas mulheres bonitas hoje em dia. O que mais lhes preocupa não é a cor que lhes veste melhor ou que penteado é o mais elegante, mas sim o que fazer com toda a bagagem que há em suas almas e que tanto lhe custa carregar. Na maioria dos casos, tudo começa com apenas uma palavra vinda de alguém bem próximo e que faz pensar tudo sobre si mesma. E com o passar do tempo, essas palavras e comentários vão se acumulando e formando o conteúdo dessa bagagem, que se torna cada vez mais pesada. Como uma pessoa pode se livrar de uma carga tão grande que já pode fazer parte da sua vida? Antes de mais nada, devemos entender que nem todo pensamento contido nessa bagagem é verdadeiro. Na maioria dos casos, eles são 100% falsos. Na verdade, os pensamentos raramente são analisados antes de se tornarem palavras. Comentários nascidos de um impulso repentino são normalmente os mais prejudiciais e por isso mesmo não merecem ser levados adiante. Não merecem ser recebidos e mantidos na alma para sempre. No entanto, isso é o que mais se faz. Gente, isso aqui é muito real, assim. Eu tenho visto isso na minha vida. Quantas das vezes a gente está ansiosa, a gente está doente emocionalmente falando, porque tem um monte de coisa na sua cabeça
que tá no passado, uma palavra talvez que você ouviu, alguém que te ofendeu, alguém que fez uma crítica. E isso aqui, gente, é bem legal a gente refletir sobre isso, sabe? O quanto que vale sua paz, né? O quanto que a outra pessoa, o quanto que você confia a sua paz, aquilo que é precioso na mão do outro. Então avalie bem aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está guardando, aquilo que você está pensando a respeito de você mesmo. Muitas das vezes é um comentário lá no passado, alguma coisa que seu pai falou, que sua mãe falou, que seu irmão falou, e aquilo ficou impregnado em você. É uma bagagem que está lá no passado e você nunca deu o benefício da dúvida de se questionar: por que será que aquela pessoa falou aquilo? Ou será mesmo que eu recebi aquela palavra da forma que a pessoa queria falar? Ou às vezes a pessoa falou da boca para fora e você pegou aquela crítica, você pegou. E nós mulheres temos isso, nós somos muito duras com aquilo que nós ouvimos, né? Eu, pelo menos falar de mim, gente, boa parte dos problemas que eu adquiri na minha vida foi porque eu levei tudo a ferro e fogo, né? Eu faço terapia, minha terapeuta sempre me pontua em relação a isso. De você se pega e se apega a frases que te falaram como se fosse uma verdade. E aqui, gente, muito legal isso. Olha, eu vou repetir para que fique isso na sua mente. Antes de mais nada, devemos entender que nem todo pensamento contido na bagagem, o que é a bagagem? Na sua mente, tudo aquilo que você está pensando é verdadeiro. Na maioria dos casos, eles são 100% falsos. Então, a tua cabeça está um turbilhão de ideias, você está só alimentando pensamento negativo e isso está te adoecendo. Isso está gerando ansiedade, isso está gerando depressão. Então, toma cuidado com o que você tem pensado, tá? Vou finalizar aqui que é rapidinho. Talvez o que você guarda dentro de si não seja uma palavra que alguém disse, mas uma convicção que surgiu de uma conclusão errada. Por exemplo, há muitas mulheres que sentem que nunca chegarão a lugar nenhum na vida. E por quê? Simplesmente por causa de um pensamento negativo que têm de si mesmas, a qual lhes acompanha há muito tempo. Talvez quando crianças tenham terminado o ano letivo com pouco êxito e isso foi o bastante para que acreditassem que nunca alcançariam coisa alguma na sua vida. Ou então só porque um dia se olharam no espelho e acharam que não eram tão bonitas quanto as outras moças. Agora estão convictas de que não são bonitas em nada. Não importa como você encheu as suas malas, quando você começou a enchê-las ou por que elas passaram a existir. O fato é que ainda são malas, coisas pesadas para serem carregadas. Além do mais, boa parte do que elas contêm é certamente desnecessárias. O pior de tudo, você nunca irá longe com todo esse peso. Você tem que deixá-las, pois quanto mais cedo largá-las, mais cedo se tornará a mulher livre que sempre quis ser, cheia de potencial e capaz de realizar atos extraordinários pela fé. A vida é muito complicada para que carreguemos bagagem extra. Viva com pouca bagagem, amiga. Viva com pouca bagagem, amiga, e seja uma linda mulher por dentro e por fora. Então, gente, eu precisava, como eu disse, né, compartilhar com você. E eu quero compartilhar mais desse livro, porque são realmente capítulos de uma página. Eu acho que vale muito a pena compartilhar com vocês esse conteúdo. E hoje, desse capítulo, dá uma avaliada como que tá o teu interior. Talvez você é uma linda mulher por fora, mas por dentro, só Deus sabe as bagagens que você carrega. E eu faço esse convite para você. Se questione, será que vale a pena mesmo? O que tá de errado? E até aqui para frente, no livro vai dar algumas dicas de como se avaliar, o que você tá sentindo, como se livrar dessa bagagem extra. Isso é muito legal. E eu quero compartilhar com você que é algo que eu aprendi esses dias, que muitas das vezes nós estamos com excesso de pensamentos. A gente está pensando um monte de coisa. São coisas simples, tá? Eu vou exemplificar aqui. São coisas simples que estão sugando sua energia, te deixando estressada, te deixando irritada. E esses dias eu tava aqui em casa e aconteceu uma situação que eu parei e eu falei assim, peraí, vamos usar a racionalidade. O que tá me incomodando? O que tem de errado? Olha que exemplo simples. Às vezes você tá ali no seu dia a dia, fazendo determinada tarefa, e tem uma coisa ali, tem sei lá, uma roupa que ficou jogada ali na cama, alguma coisa assim, aquilo tá gerando uma bagunça. Enquanto você não se livra daquele problema que tá ali, aquilo ali vai consumindo sua energia sem você perceber.
Sempre que você passar por aquilo e não resolver, tá ali, vai te gerar um desconforto. E esses dias aconteceu a situação aqui em casa. Eu saio para levar meu filho para a escola de manhã. De manhã não, meio-dia, e 5 horas da tarde eu volto para buscar ele na escola. E eu sempre passava na frente de casa e tinha muito lixo na rua, e aquilo me incomodando. Meu Deus, esse tanto de lixo na rua e tal, 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 tal. E eu percebi, cara, eu não tinha percebido o quanto aquele lixo na rua estava consumindo a minha energia, estava me incomodando, estava me irritando. E eu pensei assim, o que que vai resolver? Eu ficar aqui falando, enchendo o saco de Deus e o mundo, ou eu pegar um saco de lixo e ir lá e tirar o lixo? E eu peguei um saco de lixo, fui lá na rua. Gente, questão de 2 minutos eu juntei ali o saco, deixei na lixeira. E eu pensei, meu Deus, e aí eu li esse capítulo, foi muito legal. Porque eu pensei assim, enquanto você não se livrar do lixo mental, o lixo vai ficar te atormentando. Vai ocupar um lugar enorme na sua vida. Então faça um exercício, inclusive eu adotei como um mantra na minha vida. Quando eu estiver muito incomodada, quando eu estiver ansiosa, quando eu estiver preocupada, eu vou parar e vou analisar. O que tem aqui que é lixo? Vamos tirar o lixo? E aí eu queria deixar essa leitura para você. Leitura? Vou compartilhar esse vídeo. Para que você realmente reflita e pensa qual é o lixo, qual que é a bagagem extra que eu tô carregando, que tá me adoecendo, que tá me deixando cansada, que tá me deixando desanimada, que tá me deixando feia, literalmente. O que tá tirando o brilho, a vida de você? Talvez você tá triste, tá ansiosa, tá cheio de problema. E esse é um exercício para você fazer, para você compreender, analisar a sua vida, que enquanto a gente não deixar algumas bagagens, alguns pensamentos, algum lixo mental lá do passado no passado, a gente não vai se libertar, não vai ser livre, não vai ser feliz, não vai viver uma vida mais leve. E essa é a proposta do livro. É você começar a se compreender, olhar para dentro de você, analisar o que está de errado, analisar o convite que Jesus faz para nós, né? Ele fala lá em Mateus, corre o risco de eu errar aqui na referência, mas se eu não me engano é Mateus 7, mas pula essa parte. A palavra vai dizer assim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acho que é Mateus 11, eu acho. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é leve, que é suave. Então o Senhor faz um convite para nós, vem até mim, você está cansado, você está sobrecarregada, toma o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Então ele não dá uma promessa para nós de que a gente vai viver sem o fardo. A vida está aqui para ser vivida, gente. Todo dia a gente vai ter problema, todo dia a gente vai ter dificuldade. A cada dia nós vamos ter uma dificuldade nova, uma luta nova, algo novo para conquistar, para vencer. Mas o Senhor faz um convite para nós. Deixa o fardo pesado, porque a gente não tem capacidade de carregar. Se a gente carrega o fardo que é muito cansado, qual que é a consequência? O desânimo, cansaço, sobrecarregada. Então ele tem um convite para nós. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, aceita esse convite do Senhor hoje de trocar o fardo por um fardo mais leve. Tá? Se livra dessa bagagem extra para que você possa viver, como diz aqui nas últimas linhas desse capítulo. Quanto mais cedo largá-las, mais cedo se tornará a mulher livre que sempre quis ser, cheia de potencial e capaz de realizar atos extraordinários pela fé. Então é isso, não vou me prolongar ainda mais nesse vídeo, mas eu pretendo compartilhar os próximos capítulos com você. E o próximo título é O Valor de uma Mulher. Você já parou para questionar? Você já parou para pensar o valor que você tem? Ou talvez você acha que você não tem valor nenhum, como eu já fiz essa autoanálise, eu já pensei nisso também, eu acho que eu não tenho valor nenhum. E essa é uma grande mentira que Satanás coloca na nossa mente. Através do quê? Da bagagem extra. Mas nós vamos deixar esse assunto para o próximo vídeo. Tá bom? Obrigado. Se você chegou até aqui, 14 minutos. Eu prometi que não ia ser um vídeo muito longo, mas a gente se vê amanhã, não sei. Assim que possível, eu compartilho com você o próximo capítulo. Muito obrigada, viu? Deus abençoe sua vida.